ligação da parte alta com a parte baixa da cidade. Então, Salvador, a cidade de Salvador, é uma cidade caracterizada por esse tipo de movimento epirogenético, fruto da distensão da placa quando a Pangeia estava fragmentando. Beleza? Então, legal. Um outro lugar no Brasil que esse movimento também aconteceu, aqui no território brasileiro, é na formação da famosíssima Serra do Mar. O que acontece na formação da Serra do Mar lá nos últimos 200, 300 milhões de anos? Na Serra do Mar, nós temos esses blocos elevados, esses blocos rochosos elevados, que configuram o que nós chamamos de Serra do Mar, num movimento epirogenético positivo, formando o host da Serra do Mar. Aqui, só para vocês localizarem, tem o Oceano Atlântico. Daqui a pouco eu faço um mapinha do Brasil aqui para a gente localizar isso, beleza? Então a gente vai ter o host da Serra do Mar. De um lado aqui, por exemplo, nós temos, só para vocês localizarem, a cidade de Angra dos Reis. Tranquilo? Ela está num fronte, num lado do host da Serra do Mar voltado para o Oceano Atlântico. A gente tem Angra dos Reis, tem, por exemplo, numa parte mais alta aqui, a cidade de Petrópolis. Beleza? Todo mundo aqui está no host. Só que existe o outro lado da serra, que é o lado do Graben, que é o lado mais rebaixado, é o lado do Graben da Serra do Mar, com N. O lado do Graben, que é esse lado aqui com a epirogênese negativa, que afundou, esse lado do Graben aqui é, por exemplo, famosíssimo, o vale do rio Paraíba do Sul, onde teve plantio de café, por exemplo. Beleza? Então a gente tem no Brasil, para dar dois exemplos, o relevo de Salvador, que é um relevo falhado, e um relevo do litoral do Sudeste, especialmente, com a formação do host da Serra do Mar e do Graben do Vale do Paraíba. Se a gente continuasse para cá, por exemplo, a gente teria um outro host, que é o host da Serra da Mantiqueira, que é a região de Barbacena, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que está numa região de host também. Então, é um conjunto de relevos falhados, frutos da orogênese divergente, que produz falhas e cria o plano de deslize para que blocos rochosos possam deslizar para baixo, rebaixamento, epirogênese negativa, e outros possam deslizar para cima em função do aumento da pressão interna da Terra. Isso produz um relevo falhado, que no Brasil a gente tem dois exemplos, Salvador, que tem a parte alta e a parte baixa da cidade, mostrando esse relevo em falha, e tem também o Vale do Paraíba, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, mostrando também esse host e o Graben, evidenciando esses relevos em falha. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ô, Bruno, Oi. eu só não tô entendendo muito bem como que o relevo falhado vai ser formado. Tipo, a partir da corrente de convecção é que vai ter o movimento vertical para cima ou para baixo? Repara só, Manu. O movimento de convecção, vou desenhar ele aqui, tá? O movimento de convecção, ele vai ser responsável por produzir um movimento divergente. Essa é a convecção, essa é a origem interna. Então, a gente vai ter a convecção produzindo um movimento divergente da placa tectônica. A partir da convecção e do movimento divergente é que a placa estica, quebra, trinca e cria a possibilidade para esses blocos deslizarem para baixo e para cima, que é a epirogênese. Então, a convecção, na verdade, ela produz um movimento divergente, que resulta no movimento de epirogênese. Entendeu? Entendi, Bruno, obrigada. De nada. A convecção em si, ela não provoca a epirogênese, tá? A convecção, ela provoca a divergência, que resulta na epirogênese. Por isso que a gente chama de epirogênese de origem interna, que são as convecções. Tranquilo? Beleza? Legal.
E aí essa epirogênese ela vai resultar nesses relevos falhados. Isso é epirogênese de origem interna. Existe também a epirogênese de origem, que eu acho mais facinho de entender até, de origem externa ou exógena. Beleza? Que é a origem externa. Quando a gente fala de origem externa, estamos tratando aqui basicamente de dois processos. O primeiro é a erosão, o segundo é a deposição de sedimentos. Então, erosão e deposição de sedimentos. Como que isso vai funcionar? Imagina que a gente tem um determinado relevo, por exemplo, uma grande montanha ou um relevo mais elevado do que outras regiões. Esse relevo mais elevado, ele estará sujeito, esse relevo mais elevado, ele estará sujeito aos processos exógenos, por exemplo, a erosão pela água. Então, vou desenhar aqui, ó. Então, imagina que vai ficar chovendo nesse ambiente aqui, pluviosidade ao longo de bilhões de anos. Daqui é uma nuvem, tá, gente? Ao longo de bilhões de anos. A chuva vai produzir a erosão, e a erosão nada mais é do que o transporte desse material. Então, a gente vai ter aqui a erosão das partes mais altas ao longo de milhões ou bilhões de anos, tá? A erosão. Então, o material localizado nessa região aqui, ele vai ser desgastado. Ele vai ser retirado daqui e será depositado nas partes mais rebaixadas. Então, a gente vai ter a erosão de um lado e a deposição do outro. Qual é o resultado disso? O resultado é que a gente diminuiu o peso desse lado e aumentou o peso desse lado. Então, aqui, ó, a gente vai ter o aumento do peso, né, da massa que está aqui, com o aumento da pressão para baixo. Beleza? Em compensação, do lado do relevo mais elevado, que sofreu a erosão, a gente vai ter a retirada de material, então vai diminuir o peso desse lado. Resultado, imagina que a placa tectônica está boiando no magma. Se a gente aumenta o peso aqui, imagina apertar com o dedo desse lado que está aqui, se a placa tectônica boia e eu aperto aqui, eu coloco o dedo aqui empurrando para baixo, e isso é feito pelos depósitos sedimentares, significa que nós teremos um movimento vertical para baixo aqui, que é chamada de epirogênese negativa, um movimento negativo aqui, e aqui nós teremos um movimento positivo. Só que esse movimento negativo e positivo, pessoal, em função da mudança de massa, da distribuição da massa sobre as placas tectônicas, esse movimento aqui é um movimento realmente extremamente lento e muito pouco perceptível. Só com o desenvolvimento de altíssima tecnologia para perceber movimentos extremamente leves na placa tectônica, é que foi possível descobrir que isso daqui é possível, ou seja, um movimento da litosfera em função da mudança da gravidade, do centro de gravidade e da distribuição da massa numa placa tectônica. E aí esse movimento é extremamente leve e normalmente movimento milimétrico. O de cima aqui, ó, que é um movimento de origem tectônica propriamente dito, é um movimento um pouco mais perceptível, tanto é que forma grandes serras, forma grandes vales. Então, apesar de ser lento, ao longo de alguns milhões ou bilhões de anos, o desnível formado pode ser um desnível considerável, formar uma grande unidade de relevo. Serras, vales e etc., né? Fossas tectônicas, depressões, etc. Aqui, esse movimento aqui, ele é praticamente imperceptível. A gente sabe que ele existe, mas ele é praticamente imperceptível. Tanto é que esse movimento aqui, esse movimento de origem externa, erosão e deposição, é um movimento que a placa tectônica ela produz um movimento de epirogênese, vertical para cima e vertical para baixo, chamado de isostasia, ou movimento isostático, porque como é um movimento muito leve, significa que a placa tectônica ela vai movimentar vertical para cima e vertical para baixo, e depois ela vai entrar em equilíbrio. Então, a isostasia
é o equilíbrio da placa tectônica ou equilíbrio da litosfera. Tranquilo? Então ela vai, quando ela movimenta vertical para cima e vertical para baixo, ela está em desequilíbrio. Até que chega um momento em que ela equilibra novamente, já que esse movimento é muito lento e muito pouco, né, imperceptível, até o momento em que ela entra em equilíbrio e para. Aí a erosão continua acontecendo, a deposição continua acontecendo ao longo de bilhões de anos, ela vai movimentar mais 1, 2 milímetros e para outra vez. Então significa que ela fica a maior parte do tempo parada, ou seja, a maior parte do tempo em isostasia, que é o chamado equilíbrio da placa tectônica. Muitos vestibulares cobram o movimento de epirogênese no sentido da isostasia, do equilíbrio de forças verticais e horizontais, vertical para cima e para baixo, e as horizontais, na placa tectônica. Então, toda vez que no vestibular falar em isostasia, que vocês pegarem uma questão que tiver escrito lá isostasia, ou equilíbrio isostático, vocês vão lembrar que ele vai falar para a gente da epirogênese, desses equilíbrios de forças verticais, para cima e para baixo, numa placa tectônica chamado de isostasia. Tranquilo? Alguma dúvida nessa folhinha que eu coloquei aqui? Tranquilo, meu povo? Beleza? Legal. Para fechar esse momento de revisão aqui, eu viro a folha, tá? E a gente viu aqui, ó, voltando aqui, nós vimos os relevos falhados, né? Nós vimos aqui graben ou fossa ou depressão. Vimos exemplo no Brasil, em Salvador, na formação da Serra do Mar, no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, mostrando, galera, só para não perder o fio da meada aqui, mostrando que aqui no Brasil tem relevo fruto de orogênese e de epirogênese, ou seja, no Brasil tem relevo tectônico, tá? Não esqueçam isso para os vestibulares. O Brasil possui relevo tectônico. Continuando. Além do relevo em falha, existe um relevo tectônico que eu falei ali atrás, que é chamado de relevo dobrado. Para fechar aqui, ó. Existe o chamado relevo dobrado. Tem um relevo em falha, que é fruto do movimento divergente, e tem um relevo dobrado, que é fruto do movimento convergente das placas tectônicas. Beleza? Chamado de relevo dobrado. Esse relevo dobrado é quando a gente tem um choque de placas tectônicas, e esse choque das placas vai produzir a compressão lá no movimento convergente, e essa compressão produz as dobras, amassa a placa tectônica. Então a gente vai ter a configuração de um relevo dobrado, que popularmente é conhecido quando está ativo como dobramentos modernos. Os dobramentos modernos caracterizam um relevo dobrado ativo, ou seja, o movimento tectônico está acontecendo agora, ou também conhecido como maciços, antigos, quando sofreu tectonismo convergente no passado, porém hoje ele está inativo. Beleza? Então os dois são relevos dobrados, sejam relevos dobrados do passado, que já sofreram compressão tectônica e hoje não sofrem mais, seja relevo dobrado ativo, que são os dobramentos modernos. Quando esse relevo ele é dobrado, isso é raro de cair. Quem quer fazer FUVEST, quem estiver assistindo essa aula agora e quiser fazer FUVEST, Unicamp, etc., isso que eu vou falar agora é cobrado, tá? No Enem nunca caiu. Na FUVEST, Unicamp, os vestibulares de São Paulo cobram esses dois nomezinhos. Quando acontece esse movimento, os vales formados pelo movimento convergente recebem o nome de sinclinal. Beleza? São os vales, essa parte rebaixada aqui, formada pela dobra no movimento convergente, são sinclinais. E a parte elevada, da dobra elevada, recebe o nome de anticlinal ou anticiclinal, beleza? Anticlinal ou antisinclinal. Então a gente vai ter no relevo dobrado duas subdivisões.
o sinclinal, que é o vale, um relevo dobrado, ele recebe o nome do sinclinal, é só para falar que é um vale de relevo dobrado, então quando fala sinclinal você já sabe que é fruto de dobra, de movimento de compressão de placa, e o anticlinal, que é a crista dessa onda, dessa dobra, formada pelo movimento convergente de placa tectônica. No Brasil nós vimos que tem relevo falhado, fruto de movimento divergente e de epirogênese. No Brasil, nós também temos os maciços antigos, beleza? Fruto de movimento convergente de relevo dobrado. Ô Bruno, dá um exemplo de maciço antigo? A gente pode dar 2 exemplos de maciços antigos aqui rapidinho. Um deles é a famosa Serra do Cipó. Fica relativamente próximo da gente aqui, uma área turística cheia de cachoeira, e as cachoeiras elas se formam, por exemplo, na vertente, no caminho entre o anticlinal e o sinclinal. Isso daqui pode virar uma cachoeira, por exemplo, se o rio corre ali. Então, a Serra do Cipó é um maciço antigo, é fruto de dobras, fruto de compressões de placas tectônicas no passado, beleza? E uma outra região também, um outro relevo chamado de Serra do Espinhaço, que começa aqui em Minas Gerais, e a Serra do Cipó faz parte, inclusive, e vai até o interior da Bahia. São 2 relevos, frutos de movimento convergente. Agora, repara o seguinte, veja bem, tá? Se a gente pega um mapinha do Brasil aqui, eu vou fazer esse mapinha bem sem vergonha aqui para nós. Isso daqui não está na aula gravada, tá? Isso daqui é uma certa novidade que eu deixei para hoje. Se a gente pega o mapa do Brasil, repara o que vai acontecer. Eu vou marcar de vermelho aqui nesse mapinha, onde tem relevo de falha, tá? Onde tem relevo fruto de epirogênese. Então, nós temos Salvador, aqui, fruto de epirogênese, está de vermelho. Nós temos Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, que vai, na verdade, até o Paraná, fruto desse movimento de epirogênese também. Tá? Então, especialmente no litoral brasileiro, quando formou o Oceano Atlântico, que é um grande graben, um grande vale tectônico, quando o Brasil, América do Sul e África estavam se separando. Os relevos dobrados, eles são encontrados especialmente no Nordeste brasileiro. Aqui, por exemplo, tem um que eu não escrevi aqui, ó, vou escrever, inclusive, lá no Nordeste brasileiro, que é o chamado Planalto ou Serra da Borborema, famoso no Brasil, porque influencia no clima do Nordeste. Então, a gente vai ter a Serra da Borborema, no Nordeste, fruto de relevo dobrado. Temos a Serra do Espinhaço e a Serra do Cipó, pegando Bahia e vindo até Minas Gerais, Serra do Espinhaço e Serra do Cipó, fruto de relevo dobrado também. Então, repara, genericamente falando, existem outros no interior do Brasil, tá? Mas a maior parte está localizada na porção litorânea, na porção oriental, no leste do território brasileiro. Por quê? O relevo dobrado, viaja nisso que eu vou falar aqui agora, tá? Ele se formou na compressão de placa tectônica quando a América do Sul e a África se juntaram para formar a Pangeia. Beleza? Então, a Pangeia é a separação, só que teve que formar. Existiu um supercontinente chamado Rondônia, lá há 2 bilhões de anos atrás, ele quebrou. Depois, um movimento tectônico fez com que esses continentes se encontrassem novamente, formando a Pangeia. E aí, no encontro da América do Sul com a África formando a Pangeia, houve um movimento convergente América do Sul e África. Esse movimento convergente produziu esses relevos dobrados em azul, chamados de cinturões orogenéticos brasileiros. Cinturões orogenéticos, porque a orogênese convergente produziu essas áreas dobradas no território brasileiro. Então, são as áreas de relevo tectônico passado, principalmente convergente a essas áreas azuis, beleza? As áreas vermelhas, viaja aqui, tá? Eu vou falar igualzinho o azul. As áreas vermelhas são fruto da separação da placa, que produziu o movimento epirogenético,
para cima e para baixo, positivo e negativo, formando vales e formando outras serras pelos rostes. Esse movimento epirogenético, ele resulta da divergência da placa tectônica, que também é uma orogênese. Então, a gente vai ter aqui também cinturões orogenéticos. Só que um é fruto de orogênese convergente, relevos dobrados no território brasileiro. São as famosas montanhas brasileiras. São montanhas antigas, não estão ativas mais. Enquanto o de vermelho também é cinturão orogenético, só que nesse caso divergente. Nos vestibulares, eles tratam isso tudo como um conceito só, ou seja, relevo brasileiro formado em cinturões orogenéticos, seja convergente ou divergente, para nos mostrar que a questão está falando sobre relevos tectônicos, fruto de convergência, de divergência e de epirogênese, positiva ou negativa, no território brasileiro. Tranquilo? Isso daqui não tem na aula gravada, tá, pessoal? Deixei para essa revisão nossa de hoje, beleza? São os cinturões orogenéticos brasileiros, ou seja, as regiões que sofreram no passado, seja no choque com a África para formar a Pangeia, seja na separação da África para formar do jeito que a gente conhece hoje o Oceano Atlântico e os continentes, mas nós sofremos orogênese e epirogênese. No conjunto da obra são os cinturões orogenéticos brasileiros que não estão ativos mais, mas já estiveram ativos. Aí, para fechar com chave de ouro lindamente, em função desses movimentos orogenéticos, no território brasileiro, existem algumas falhas geológicas, fruto desses movimentos tectônicos no passado. Algumas trincas ficaram. Nessas falhas geológicas, nós temos a ocorrência de alguns terremotos. Beleza? O Nordeste brasileiro tem muito terremoto, fruto dessas falhas geológicas. Não corre o risco de sair magma, de ter vulcanismo, de quebrar placa, etc., mas tem pequenos movimentos tectônicos nessas falhas geológicas, e uma das mais famosas é a falha geológica de Montes Claros, em Minas Gerais. Beleza? Que aí a gente tem terremotos, frutos de movimentos tectônicos muito suaves dentro da placa tectônica. E essas falhas são resultado das orogêneses e epirogêneses que o Brasil sofreu no passado. Tanto é que, curiosidade, terremoto em Montes Claros é muito comum e é o único lugar do Brasil que teve morte produzida por terremoto. Foi um terremoto em Montes Claros, numa vilazinha, num distrito perto de Montes Claros, chamado Caraíbas. Uma senhora morreu porque houve um terremoto, a casa dela muito simples, terremoto relativamente fraco, mas a casa muito simples, a parede da casa acabou caindo onde ela estava dormindo, e a primeira morte única na história do Brasil, fruto de terremoto produzido em falha geológica, resultado dos cinturões orogenéticos brasileiros, ou seja, movimentos tectônicos convergentes, divergentes e epirogenéticos do passado. Ficou alguma dúvida, gente? Ficou tranquilo? Legal? Então, show de bola. Oi, fala Maria Clara. Você pode repetir para mim só o conceito de cinturões orogenéticos? Porque eu não entendi. Você falou que é cinturão orogenético de epirogênese também. Entendi. Cinturão orogenético, olha só o que vai acontecer. Cinturão orogenético são áreas, são faixas, né? São faixas, são manchas, faixas que sofreram no passado, no Brasil, tectonismo. Dois movimentos tectônicos, movimento convergente em algumas áreas quando o Brasil encontrou com a África no passado, e movimento divergente quando o Brasil separou da África. Beleza? São orogêneses, são movimentos horizontais. Tranquilo? Só que a divergência de placa tectônica, eu vou virar a folha aqui, daqui a pouco eu volto. A divergência da placa tectônica, ela produz, a divergência da placa, ela produz também epirogênese. São chamados de cinturões orogenéticos por causa do movimento convergente, mas que sofreram também, fruto da orogênese divergente,
a epirogênese. A origem está na divergência. A consequência foi a epirogênese. Então, o movimento divergente, orogênese, produziu também epirogênese. Então, esse movimento aqui produz e produziu epirogênese. Beleza? Então, no cinturão orogenético, também aconteceu epirogênese como resultado. Entendeu, Maria Clara? Entendi. Obrigada, Bruno. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Porque aí nós vamos partir agora para a correção dos exercícios, tá? Podemos, então? Legal? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Beleza. E aí agora eu vou corrigir os exercícios espelhando a minha tela. Aqui. Então, legal. Todo mundo está vendo aí a tela, né? Olha o que acontece. Os exercícios que o pessoal me pediu pelo campus, os exercícios foram nessa lista de epirogênese. Os exercícios foram, o primeiro deles, o exercício 3 dessa lista. Se alguém quiser outro que não seja o que está aqui, tá? O pessoal pediu 3, o 8, o 10 e o 12. Falou? Se alguém quiser outro, é só falar. O exercício 3, ele fala assim, ó, em 27 de fevereiro de 2010, o Chile sofreu um terremoto de 8,8 graus na escala Richter. Esse país encontra-se em uma extensa faixa da costa oeste da América do Sul. A causa desse e de outros terremotos deve-se ao fato do Chile estar situado. O Chile, galera, ele está situado na Cordilheira dos Andes, no encontro convergente de placas tectônicas. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu parei de compartilhar o exercício e eu vou compartilhar outra coisa. Quer ver? Agora vai. Maria Clara pediu para fazer a 4 e a 6. Beleza, Maria Clara, a gente faz aqui. Olha o que eu vou compartilhar aqui, tá? Oh, meu Deus. Ah, tá, entendi o que está acontecendo. Pronto, agora vai. Isso. Olha o que vai acontecer. Quando a gente fala do Chile e fala de terremoto, compartilhei aqui agora com vocês uma imagem que vai abrir aí. Repara o seguinte, compartilhando a imagem. Aqui a gente tem uma imagem que eu separei para mostrar para vocês como que terremoto é medido, porque está falando de terremoto no Chile. Existem duas medições, duas escalas para medir terremoto, tá? Existe a escala Richter e existe a escala Mercalli. A escala Richter é a escala da vibração da placa tectônica. Ela começa com 0, quando a placa está estável, e vai até um infinito, tá? Uma escala logarítmica, é um crescimento exponencial da vibração. Então, 2,5 geralmente é mau sentido, a partir de 3,5 sentido por muitas pessoas, 4,5 é moderado, 6 é considerado terremoto forte, a partir de 7 graus na escala Richter é um terremoto forte destrutivo, e 8 graus um terremoto extremamente forte e destrutivo, sendo que o mais forte já medido na história foi um terremoto de 9,4 graus no Chile, tá? Que é um terremoto que nunca teve nenhum perto desse. A escala Mercalli é uma escala da destruição que o terremoto faz. Richter é um alemão, Mercalli foi um italiano que desenvolveu essa escala. Escala 1 Mercalli, sentido por quase ninguém ou sentido por poucas pessoas, nível de destruição quase nenhum. E aí a gente vai tendo as repercussões desse terremoto. Por exemplo, nível 5 da escala Mercalli, balanço de árvores e postes podem ser observados. Lá no sentido, no nível 7, por exemplo, construções modestas ficam com riscos de desabamentos e danos leves ocorrem em todos os lugares. Lá na escala 11 Mercalli, por exemplo, destruição total, ondas podem ser vistas na superfície, ou seja, você enxerga a superfície tremer mesmo, balançar. Significa que a escala Mercalli, que é a escala da repercussão e destruição do terremoto, ela não tem relação direta com a escala Richter, tá? Dependendo da região, a gente pode ter um terremoto 8 na escala Richter, que na escala Mercalli, em termos de destruição e percepção, ele é muito menor.
por exemplo, no Japão, que é um país completamente preparado para os terremotos. Às vezes o terremoto é forte na escala Richter, mas ele é fraco na escala Mercalli no Japão. Em compensação, no Haiti, por exemplo, um terremoto no Haiti que foi em nível 7, que no Japão o pessoal não ia nem perceber, no Haiti foi um terremoto que matou 200 mil pessoas, tá? Então a escala Mercalli é a escala da repercussão do terremoto na superfície, e a escala Richter é a escala da vibração da superfície em função do terremoto. Muito bem. Aí, para a gente identificar um outro elemento aqui, ó, se nós pegarmos essa imagem, tá? Uma outra imagem de placa tectônica, repara o seguinte, os movimentos tectônicos. Nos Estados Unidos, região da Califórnia e no México, a gente tem um movimento tangencial ou transcorrente. No Oceano Atlântico, nós temos um movimento divergente, produzindo aqui a dorsal oceânica. Lá na cadeia do Himalaia, movimento convergente continente-continente, beleza? Produzindo a grande cadeia do Himalaia, movimento chamado também de obducção. E na Cordilheira dos Andes, que é o que vai dar origem à Cordilheira dos Andes no Chile, por exemplo, que é o que a questão pede, movimento convergente produzindo a Cordilheira dos Andes. Então, são dois movimentos convergentes, só que um é oceânico continente, Chile, outro continente, Himalaia. Movimento divergente no meio do Oceano Atlântico e movimento tangencial ou transformante nos Estados Unidos. Tranquilo? Então, significa que, se a gente pegar esse mapa aqui, ó, que é uma imagem de satélite de placa tectônica, olha o que a gente vai ter. Aqui, nós temos a placa sul-americana e o continente sul-americano. Cordilheira dos Andes. Tudo que tiver aqui de vermelho e de amarelo, significa que nós temos atividade de terremoto e atividade de vulcanismo. Então, a Cordilheira dos Andes é amplamente marcada por terremotos e vulcanismos, porque é o encontro desta placa tectônica que está aqui. Isso daqui é uma imagem de satélite, como se não tivesse água no oceano, tá? Aqui a gente tem a placa de Nazca, que encontra com a placa sul-americana. Esse encontro de Nazca com sul-americana produz a Cordilheira dos Andes. A América Central cheia de terremotos pelos movimentos, vulcanismo pelos movimentos. Estados Unidos e México aqui movimento tangencial. Essa placa aqui grande é a placa do Pacífico, que ela chega do outro lado aqui no Oceano Pacífico, onde tem o Japão, Indonésia, região da Nova Zelândia, com muita atividade tectônica. Tanto é que essas bordas da placa do Pacífico, que é a maior placa tectônica que tem, ela é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico em função do nível da quantidade de atividade tectônica nessa região. É chamado Círculo de Fogo porque é a região que mais tem atividade tectônica. Repara no amarelo e no vermelho aqui, ó. É a região com mais atividade tectônica, as bordas da placa do Pacífico. Então, voltando na questão, a gente tem placa de Nazca com placa sul-americana, configurando o que nós chamamos de Cordilheira dos Andes, lá no Chile. Por isso, a gente volta aqui para compartilhar, que eu vacilei aqui, que eu fechei, mas eu vou abrir aqui de novo. Então, compartilhando aqui novamente a questão. O que vai acontecer na questão 3? A resposta vai ser a letra B de bola. O Chile com um terremoto. Ele vai ser a letra B, a borda continental da placa sul-americana, junto à Cordilheira dos Andes. Dobramento moderno formado por movimentos orogenéticos convergentes. Então, isso é a questão 3. Maria Clara pediu a 4 também. Não foi, Maria Clara, isso que você pediu? Foi. A Isabela perguntou se eu vou corrigir o simulado de tectonismo. Ô, Isabela, ninguém me pediu nenhuma questão sobre o simulado de tectonismo ainda, tá? É só você me mandar lá no campus quais as questões que você quer que a gente corrige, tá? Eu posso fazer isso na semana melhor. Na aula de sexta-feira eu corrigi 2 questões, foi a 3 e a 7, tá, Isabela? Que foram as questões que falaram de movimento, de teoria da tectônica de placas e da deriva continental. Se você quiser alguma outra questão do simulado, você manda que na terça-feira que vem eu corrijo, tá? Porque hoje não vai dar tempo, infelizmente. Mas, voltando aqui, a questão 4, ela fala assim, ó, com o desenvolvimento da teoria da tectônica de placas nos anos 60 e 70, fenômenos como vulcanismo, terremoto e formação de cadeias montanhosas vem tendo uma compreensão mais aprofundada. Isto permite, inclusive, a previsão de eventos de alta intensidade destrutiva, conforme a possibilidade de que a Califórnia, nos próximos anos, venha a sofrer um grande terremoto, já que nessa região há crosta terrestre. Vamos lembrar, a Califórnia é movimento tangencial, falou? Então, a resposta vai ser a letra B de bola.
Não, B de bola nada. Isso, letra E, desculpa. Se divide em duas placas que deslizam paralelamente em sentidos contrários, que é o movimento que acontece lá na Califórnia, Estados Unidos, abrindo essa outra imagem aqui de novo, que é esse movimento que acontece aqui, ó, Maria Clara, o movimento tangencial, são placas que deslizam paralelamente em sentidos contrários. Combinado? Então, por isso, essa resposta é a letra B de bola. Tranquilo? Entendi. Obrigada, Bruno. De nada. A questão 6 que você pediu, ele fala aqui pra gente, ó, a foto e a figura representam o mesmo fenômeno. Então, repara que a gente tem uma foto de rochas com uma falha na diagonal, mostrado aqui. E aqui a gente tem um desenho que é a Serra do Mar, o Rio Paraíba, que é o Vale do Paraíba, e a Serra da Mantiqueira. Eu acabei de falar aqui na revisão. A Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira são rostes, movimento epirogênese, de epirogênese vertical para cima. E o Rio Paraíba é um graben, movimento vertical para baixo. Então, aqui trata-se, resposta letra D de dado, de uma falha geológica. São relevos falhados, repara as falhas geológicas aqui, as trincas, aqui na foto dá para ver com muita evidência esse movimento. Então, a gente tem relevos falhados, beleza? Nessa daqui, intrusão magmática é quando tem erupção vulcânica, dobra tectônica é movimento convergente, sinclinal ascendente é quando a gente tem o vale aparente de um movimento dobrado, e anticlinal descendente é quando a gente tem a crista de um relevo dobrado. Acabei de falar isso na revisão também. Combinado? Próxima questão que o pessoal pediu é a questão 8. A gente ouviu que vocês mandaram algum recado aqui no chat, mas daqui a pouco eu leio, tá? A questão 8 fala assim, ó, graben e host tem muito a ver com a questão 6, são formas de relevo associadas a falhas tectônicas. No Brasil, os exemplos 1 e 2 são respectivamente. Então, vamos lá. Exemplo 1 é um graben, é um grande vale com um rio correndo aqui no centro. E o 2 é um grande host, que é uma grande elevação, tá? Os dois relevos estão associados uns aos outros. Repara que aqui do lado do host tem um graben também aqui com um vale com um rio. No caso do Brasil, os dois grandes exemplos disso são a letra B, o Vale do Paraíba e a Serra do Mar. Acabei de falar aqui na revisão também, porque eu sabia que essa questão aqui já tinha sido pedida, tá? Então, eu associei a matéria à questão. Combinado? Para continuar aqui, só abrir o chatzinho. Beleza, Isabela, então tá combinado, tá? Você manda lá que semana que vem, na terça-feira, eu tiro a dúvida. Ou então eu tiro sua dúvida pelo fórum mesmo, sem problema nenhum. Próxima questão é a questão 10, para a gente caminhar aqui para o final. A gente tem a imagem aqui de várias placas tectônicas, tá? Identificadas, os limites aqui identificados por 1, 2, 3, 4 e 5. A pergunta é, considerando as consequências advindas da deriva dos continentes e a localização geográfica dos pontos 1 a 5, assinale a afirmativa correta. A correta na 10 vai ser a letra C de casa. O ponto 3 é a dorsal mesoatlântica, que é o movimento divergente, separação entre Brasil e África, por exemplo, formando a dorsal. E é resultado do movimento entre as placas africana, que é essa daqui, onde a mãozinha está, continente africano, e a placa sul-americana, que é essa que está aqui, placa sul-americana. Beleza? Então ele está falando dorsal, movimento entre placa africana e a placa sul-americana, resposta letra D de dado. Ô Bruno, eu tenho que saber mais ou menos as placas? Tem. E especialmente as que a gente estudou lá no perfil tectônico, tá? Que são placa de Nazca, essa pequenininha, placa sul-americana, essa 2, e placa africana, essa 3. São as 3 placas que mais caem nos vestibulares aqui no Brasil, porque são os movimentos que geram repercussão no território brasileiro. Combinado? Então são as 3, Nazca, sul-americana e africana. E essas vocês têm que saber a localização. E para fechar, a questão 12, fechar aqui com chave de ouro, é uma música do Lenine, que a pergunta é, o termo terremoto, presente na 8ª estrofe da canção, ele fala aqui sobre terremoto, chão se quer sacudir, vira um terremoto. É definido, o que é um terremoto na questão 12? É definido pela letra D de dado, propagação de ondas mecânicas na crosta derivada da ruptura de rochas submetidas a esforços tectônicos. Então, nada mais é do que a propagação de ondas
fruto de esforços tectônicos, muitas vezes com ruptura, com trinca nas rochas, que é o exemplo que eu dei na aula aqui hoje sobre Montes Claros, que é a trinca que produz o terremoto. Combinado? Com isso, pessoal, a gente termina a correção dos exercícios.